Imagine entrar pela primeira vez em uma nave que vai pousar humanos na Lua. Não estamos falando de conceitos artísticos ou renderizações em computador. Estamos falando de hardware real, tangível, construído para voar. A SpaceX acabou de revelar algo extraordinário e você está prestes a ver detalhes que pouquíssimas pessoas no planeta tiveram acesso até agora. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente sua percepção sobre o retorno da humanidade à Lua. Vamos começar essa jornada fascinante. A humanidade está vivendo um momento único na história. Pela primeira vez desde que existimos como espécie, reunimos não apenas a tecnologia necessária, mas também os recursos e, crucialmente, a determinação coletiva para estabelecer uma presença permanente além do nosso planeta. Isso não é mais ficção científica, é engenharia em andamento. E o que torna esse momento ainda mais fascinante é que grande parte desse desenvolvimento está acontecendo longe dos olhos do público, em instalações protegidas, onde cada detalhe técnico é cuidadosamente guardado como segredo industrial. Mas agora, pela primeira vez, temos acesso a informações concretas sobre o interior da Starship lunar. E acredite, o que está sendo revelado vai surpreender até os observadores mais atentos da indústria espacial. Você já deve ter se perguntado algo que muita gente questiona. Se o pouso na Lua está programado para acontecer em 2026, ou talvez no início de 2027, por que ainda não vemos protótipos lunares sendo testados publicamente? As Starships que voam atualmente nos testes não são as mesmas que vão pousar na superfície lunar. Elas são veículos de desenvolvimento para validar sistemas básicos. Então, quanto tempo realmente leva para desenvolver um veículo lunar completamente funcional? A resposta é simples, muito mais do que apenas alguns meses. Isso naturalmente levanta outra questão ainda mais intrigante. Como é possível cumprir prazos tão apertados se não há sinais visíveis de progresso? A verdade é que existe uma enorme diferença entre o que o público consegue ver e o que realmente está acontecendo nos bastidores da indústria aeroespacial. A percepção geral é que não existe nada em construção que aponte para a Starship lunar, exceto talvez aquela maquete de cone de nariz que apareceu brevemente ao lado de uma área de testes. Mas essa percepção está completamente equivocada. E agora, finalmente, temos provas concretas disso. Então vamos direto ao ponto mais importante. Até onde exatamente chegou o desenvolvimento da Starship lunar? Para responder isso adequadamente, precisamos primeiro entender a magnitude real do desafio. O que significa, na prática, construir uma nave projetada para pousar na Lua e servir como base habitável. Qual é o escopo técnico dessa empreitada? Estamos falando do maior projeto aeroespacial já concebido na história da humanidade. Esta não é uma missão como a Apollo, onde os astronautas passavam poucas horas na superfície lunar antes de retornar para casa. Cada Starship que tocar o solo lunar será, por si só, uma estação lunar completa e autossuficiente. Uma base temporária, mas totalmente funcional, capaz de manter uma tripulação viva e operacional por semanas ou até meses, sem necessidade de construir estruturas adicionais no solo. Uma única nave oferecendo mais de 600 metros cúbicos de espaço habitável pressurizado, isso representa cerca de 2/3 do volume interno de toda a Estação Espacial Internacional, concentrado em um único veículo que pousará na Lua. A configuração interna é genuinamente impressionante quando você analisa os detalhes. Há uma cabine expansível projetada para acomodar grandes equipes de exploração, equipada com 2 câmaras de ar independentes especialmente desenvolvidas para operações na superfície lunar. Cada uma dessas câmaras oferece aproximadamente 13 metros cúbicos de espaço utilizável, mais do que o dobro do que o módulo lunar Apollo inteiro proporcionava à sua tripulação de 2 astronautas. E não estamos falando apenas de missões tripuladas. As versões de carga dessa Starship lunar podem transportar até 100 toneladas métricas de equipamentos diretamente para a superfície.
Estamos falando de veículos pressurizados de exploração para longas expedições, rovers não pressurizados para trabalhos externos, reatores nucleares compactos para geração contínua de energia, módulos habitacionais expandíveis para estabelecer presença permanente. A lista de possibilidades continua crescendo conforme a tecnologia amadurece. Levando tudo isso em conta, dá para ver que o desenvolvimento não está atrasado como muita gente pensa. O grande erro é tentar comparar a Starship lunar com qualquer outro módulo de pouso já feito, ou que ainda está sendo construído. Simplesmente não tem comparação possível. Agora vem a parte que explica por que existe essa diferença tão grande entre o que o público acha e o que realmente está acontecendo. O programa da Starship lunar avança em duas frentes separadas e totalmente independentes. De um lado, temos o desenvolvimento do sistema base da Starship e toda a infraestrutura associada. Isso inclui fábricas de produção, instalações de teste avançadas, complexos de lançamento. Todo esse lado do projeto está sendo autofinanciado pela empresa e representa mais de 90% dos custos totais do sistema. Do outro lado, temos o desenvolvimento específico da configuração lunar, que pega o veículo base e o modifica extensivamente para atender todos os requisitos rigorosos para operações lunares tripuladas. Uma dessas frentes você provavelmente já acompanha. São aqueles testes transmitidos ao vivo para o mundo inteiro. Os voos orbitais, as capturas impressionantes com braços mecânicos, os pousos controlados no oceano. Tudo isso é mostrado e comemorado em tempo real. A outra frente, você não vê praticamente nada. E há uma razão estratégica muito clara para isso. Estamos falando de uma competição tecnológica global de altíssimo nível. Cada detalhe técnico revelado publicamente é imediatamente analisado, estudado minuciosamente e potencialmente replicado por competidores ao redor do mundo. Isso não é paranoia corporativa. É realidade pragmática da indústria aeroespacial moderna. Qualquer empresa ou nação tentando vencer essa corrida tecnológica faria exatamente a mesma coisa: buscar inspiração e adaptar soluções comprovadas que funcionaram para outros. Isso sempre foi parte fundamental de praticamente toda a indústria tecnológica avançada ao longo da história. Além disso, existe outro fator importante que merece ser mencionado. O contrato com a NASA é de preço fixo, o que significa que a empresa só recebe pagamento após completar marcos de progresso específicos e verificáveis. Não há risco de estouro de orçamento sendo coberto por dinheiro público. Os contribuintes não estão financiando experimentos incertos ou pesquisa exploratória sem garantias. Então, temos essas duas vias de desenvolvimento paralelas operando simultaneamente. Até o momento, já foram construídas mais de 3 dúzias de Starships e mais de 600 motores Raptor acumularam mais de 226 mil segundos de tempo de operação na versão 2 e mais de 40 mil segundos na versão 3 de última geração. Foram realizados 11 testes de voo apenas com o estágio superior e 11 voos completos com o sistema integrado, incluindo o Super Heavy, como primeiro estágio. Houve sucessos notáveis e também falhas instrutivas, tudo parte natural do processo de desenvolvimento acelerado de tecnologias revolucionárias. Mas e aquele segundo caminho de desenvolvimento que permanece em grande parte invisível ao público? É hora de revelar exatamente o que está acontecendo lá. A equipe dedicada ao módulo lunar já completou 49 marcos técnicos críticos relacionados ao desenvolvimento de subsistemas essenciais para operações lunares. E agora temos informações detalhadas sobre vários deles, com documentação fotográfica real que comprova o progresso. Foram construídas demonstrações de cabine em escala real, e quando dizemos escala real, não estamos falando de maquetes simplificadas para relações públicas. Estamos falando de módulos funcionais completos com todos os sistemas operacionais. Esses protótipos de alta fidelidade testaram sistemas de habitação para múltiplas tripulações em missões prolongadas, sistemas de injeção e distribuição de oxigênio e nitrogênio para manter a atmosfera respirável, controle preciso de umidade e temperatura para conforto e segurança,
isolamento acústico avançado para garantir que o ambiente interno seja habitável durante longas permanências sem causar estresse psicológico à tripulação. O adaptador de acoplamento foi totalmente qualificado através de testes rigorosos. Este é um sistema andrógeno sofisticado, capaz de funcionar tanto em modo ativo quanto passivo, permitindo que a Starship se conecte com a cápsula Orion, que trará os astronautas da Terra. A tecnologia base vem dos sistemas de acoplamento comprovados em múltiplas missões da Dragon 2, mas foi substancialmente modificada e aprimorada para as demandas específicas das operações lunares. As pernas de pouso passaram por testes de queda em escala real que replicam condições reais de pouso. Um artigo de teste completo foi literalmente derrubado de altura equivalente à energia cinética de pouso real sobre regolito lunar simulado que replica as propriedades do solo lunar. Isso permitiu validar não apenas a resistência estrutural das pernas sob impacto, mas também entender profundamente como os pés da nave interagem com o solo lunar, algo crucial para garantir estabilidade em terrenos potencialmente irregulares e imprevisíveis. Os motores Raptor foram testados especificamente para o perfil de aceleração necessário para um pouso lunar preciso e controlado. O controle fino de empuxo necessário para um pouso suave na Lua é completamente diferente do perfil usado para pousos na Terra ou operações em órbita terrestre. Sistemas de proteção contra micrometeoroides e detritos orbitais foram desenvolvidos e testados extensivamente. Camadas múltiplas de blindagem, isolamento térmico de alta performance e os próprios vidros das janelas de observação foram submetidos a testes de impacto de alta velocidade e exposição a extremos térmicos que simulam as condições reais do espaço profundo e da superfície lunar com suas variações brutais de temperatura. A suíte completa de aviônica para pouso foi criada e validada através de simulações e testes de hardware. Isso inclui software de controle de voo de última geração, sensores de navegação de alta precisão, sistemas de radar para mapeamento de terreno em tempo real e capacidade de pouso de precisão com margem de erro medida em metros, não quilômetros como nas missões Apollo. A lista de marcos completados continua impressionante. Uma revisão abrangente da arquitetura de software foi conduzida com participação de especialistas, mapeando todos os processos de controle do veículo, distribuição computacional de tarefas críticas e implementação de funções essenciais como detecção instantânea de falhas, sistemas de alerta e aviso para a tripulação, e telemetria em tempo real para controle de missão. Os motores Raptor foram testados em condições de partida a frio, simulando especificamente o reinício após longos períodos de inatividade no espaço gelado. Tanto os motores ao nível do mar, quanto os otimizados para vácuo, foram pré-resfriados e testados em condições que replicam o estado térmico após horas ou dias de costa orbital sem queima. Um módulo de energia para o depósito de combustível orbital foi construído e testado com sucesso. Este protótipo demonstra a geração e distribuição de energia especificamente para a variante tanque da Starship. O depósito orbital precisará de quantidades significativas de energia elétrica, principalmente para manter os propelentes resfriados durante longos períodos em órbita, evitando a evaporação natural que ocorre no vácuo do espaço devido à radiação solar. O elevador integrado às câmaras de ar foi completamente testado usando trajes espaciais reais de atividade extraveicular, demonstrando operações completas de transferência de tripulação e carga entre o interior pressurizado da Starship e a superfície lunar. Um sistema médico abrangente foi demonstrado, incluindo o kit médico completo de bordo para a tripulação e testes de telemedicina com equipes médicas terrestres. Quando você está a 384 mil quilômetros de distância da Terra, precisa estar preparado para lidar com emergências médicas usando apenas os recursos disponíveis a bordo. A ativação do banco de testes de hardware em loop com simuladores de hardware de voo para a próxima demonstração crítica de transferência de propelente também já foi completada e validada. Muita gente ainda assume erroneamente que o desenvolvimento do depósito orbital e do processo de transferência de combustível nem começou ainda.
Isso está completamente errado. O desenvolvimento começou há muito tempo, nós simplesmente não vimos o hardware sendo montado ao ar livre em áreas públicas. Isso não significa absolutamente nada sobre o real estado do progresso. Então, esse é o estado atual detalhado do progresso. E tudo isso foi confirmado com extensa documentação fotográfica real liberada recentemente. O que vem a seguir? E é realmente possível cumprir os prazos estabelecidos. O design final da Starship Lunar está amadurecido e praticamente congelado. Neste ponto, já está definido exatamente qual será sua configuração final para as primeiras missões. Por isso, estão fabricando agora um módulo de cabine de hardware de voo da Starship Lunar, com aviônica totalmente funcional, sistemas de energia redundantes, sistemas completos de suporte à tripulação, sistema de controle ambiental e suporte de vida, comunicações de longo alcance e controle térmico ativo. Tudo isso está acontecendo em paralelo com os testes contínuos das Starships versão 3. Esse módulo, pronto para voar, vai mostrar que o sistema está totalmente maduro para operações reais na Lua. Ele vai permitir testes integrados do hardware em condições próximas das missões de verdade e servir como base para um treinamento bem realista e imersivo das tripulações que vão, de fato, para a Lua. Essa primeira cabine tripulada foi pensada desde o início para poder voar numa missão real, e esse é o grande objetivo final. Os próximos marcos principais de desenvolvimento estão programados para 2026, incluindo um voo de longa duração em órbita terrestre e demonstração completa de transferência de propelente no espaço. Ambos esses marcos críticos dependem diretamente de como a nova Starship versão 3 se comporta nos voos iniciais de qualificação. O reabastecimento orbital é absolutamente fundamental para toda a arquitetura da missão. É o que permite entregar até 100 toneladas de carga útil diretamente na superfície lunar, viabilizando o transporte de equipamentos pesados. A sequência operacional começa com uma Starship, que permanece em órbita terrestre por período prolongado, coletando dados críticos sobre armazenamento de propelente e taxas de evaporação. Uma segunda Starship é lançada posteriormente, realiza manobras precisas de aproximação e demonstra transferência de propelente de nave para nave em órbita. Informação técnica recente. As Starship versão 3 têm portas de acoplamento e podem funcionar como naves tanque. O mesmo ponto usado para abastecer em terra foi adaptado para permitir transferência em órbita. Assim, o reabastecimento no espaço vai acontecer pelo mesmo terminal de desconexão rápida usado no solo. Para a escala monumental que a Starship está tentando alcançar, o cronograma definitivamente não está atrasado como muitos críticos alegam. Dependendo de como a versão 3 se comporta operacionalmente, a fabricação de um módulo completo pronto para voo será finalizada no próximo ano. Uma missão de longa duração, incluindo transferência de combustível, será demonstrada com sucesso, e possivelmente o primeiro artigo de teste completo da Starship Lunar estará pronto para demonstração de viagem e pouso na Lua. O desenvolvimento aeroespacial de ponta sempre envolve elementos significativos de incerteza, especialmente construindo tecnologias que literalmente nunca existiram antes. Se houver falhas inesperadas que precisam ser corrigidas, o cronograma será naturalmente ajustado. Mas tudo isso vale absolutamente a pena. E é isso. Acabamos de cobrir avanços extraordinários no desenvolvimento da Starship Lunar e revelações fascinantes sobre o interior do protótipo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!